Seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Obrigado a você que está sempre aqui conosco de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã. E a você que está também pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a esse programa devocional, onde o nosso intuito é trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, clica também no gostei e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Compartilha aí no seu status, nos grupos que você participa, envia para pelo menos uns 7 contatos aí no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, ok? Bem, a nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 38, que é uma oração de um pecador aflito. Salmo de número 38. Eu vou ler este salmo, depois nós vamos fazer alguns destaques a partir desse texto, ok? A palavra do Senhor nos diz assim: Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou como quem ouve e cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia: não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Este salmo, como nós acabamos de ver, é uma oração onde o salmista apresenta a sua aflição ao Senhor. E é interessante que ele já começa reconhecendo a justiça de Deus, quando ele diz assim: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Nós sabemos que Deus é santo, ele é justo e ele não concorda, ele não é conivente com o pecado. Deus não é conivente com o pecado. Deus, por sua graça, derrama sobre nós a salvação por meio de Jesus Cristo e por sua misericórdia nos livra da condenação. Mas isso não significa que ele seja conivente com o pecado. Ao contrário, ele aborrece, ele abomina o pecado.
Mas há uma coisa interessante que a gente percebe aqui no salmista, é que ele estava aflito diante da sua situação pecaminosa. Diferente de algumas pessoas que vivem na prática do pecado, como se aquilo ali fosse algo extremamente natural e saudável. O salmista, por sua vez, ele estava aflito, ele se sentia cansado, ele se sentia doente, ele se sentia abatido e aflito por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade. Veja que no final do versículo 3 ele diz assim: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. E aqui eu aprendo que o pecado adoece. O pecado adoece espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E um pecado então não confessado, um pecado oculto, um pecado que está escondido, um pecado muitas vezes que está no coração, de repente o pecado da mágoa, o pecado da raiva, do rancor, da ira, de repente uma situação que você viveu, algo que você fez e nenhuma outra pessoa sabe, e aquilo ali tem corroído o seu coração, tem tirado as suas forças, tem tirado a sua alegria, tem tirado a vontade de levantar todos os dias da cama. De repente essa situação tem lhe adoecido espiritualmente, emocionalmente e fisicamente também. No versículo de número 4, ele dá a ideia de que a sua iniquidade era tamanha que já estava acima das suas forças. Ele diz: pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Então ele já se sentia cansado, exausto. Aquele fardo pecaminoso estava pesado. E no versículo 5, ele tem uma expressão aqui que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com uma coisa chamada autorresponsabilidade. Ele reconhece a sua falha. Veja que ele diz assim: olha, tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus. Se parássemos aqui, talvez não tivesse tanto sentido quanto quando a gente lê com o final do versículo 5. Por causa da minha insensatez. Por causa da minha insensatez. Quantas vezes nós, de forma insensata, imprudente, impensada, falamos coisas que não deveríamos, pensamos coisas que não deveríamos ou fazemos coisas que não deveríamos. Muitas vezes somos tomados por uma insensatez que nos leva a tomar decisões ou a fazer escolhas contrárias à vontade de Deus. Mas o salmista, ele chama para si a responsabilidade, ele entende: olha, isso que está acontecendo é por causa da minha insensatez, é por causa da minha iniquidade, é por causa do meu pecado. Eu estou me sentindo abatido, triste, cansado por causa do meu pecado, por causa da minha iniquidade. Então isso é algo interessante e é importante tirarmos lição dessa atitude do salmista. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, confessá-los diante do Senhor, chamar para nós a responsabilidade. Não é jogar a culpa para o outro, é assumir a nossa responsabilidade. Porque enquanto não assumimos a nossa responsabilidade naquilo que está acontecendo, as coisas não vão mudar. As coisas mudam a partir do momento que nós tomamos consciência do que está acontecendo e tomamos a decisão de fazer diferente. No versículo 6 ele diz: sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. O versículo de números 8 diz: estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Muito semelhante ao versículo 5, muito semelhante com uma experiência de tristeza profunda ou quem sabe até de uma depressão, juntamente com uma ansiedade que a gente percebe no versículo 8, quando ele fala dessa aflição, desse quebrantamento, não é? Desse desassossego do coração. No versículo 10, a impressão que a gente tem é que ele estava inclusive sofrendo de síndrome do pânico. Ele diz assim: olha, o meu coração bate acelerado, faltam-me as forças
e a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Sintomas característicos de síndrome do pânico. Não sei se de fato era isso que ele estava passando, mas o fato é que o coração acelerava, faltavam-lhe as forças e a sua visão ficava turva. A sua visão ficava turva. E aí, no versículo de número 11, ele diz: os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça e os meus parentes ficam longe. Esse sentimento assim de que todo mundo abandonou. Todo mundo abandonou. Mas no versículo 9, ele nos diz algo grandioso. Ele diz assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Veja que ele fala aqui de ansiedade. E ele entende que a melhor coisa a fazer para lidar com a ansiedade é colocá-la diante de Deus. É colocá-la diante de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos através da oração, súplica, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então veja que, diante de uma situação de ansiedade, de aflição, de pânico, de depressão, de tristeza, nós devemos cuidar, recorrendo ao Senhor em primeiro lugar e recorrendo aos meios disponíveis para termos saúde mental, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Nós não podemos nos descuidar. Não podemos nos descuidar. Precisamos cuidar também, sim, da nossa mente, das nossas emoções, porque elas fazem parte da nossa essência. Deus nos fez seres emocionais e nós precisamos cuidar das nossas emoções. Existem pessoas que estão vivendo aflitas ou depressivas ou ansiosas ou tristes e não buscam ajuda. Não buscam ajuda. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Se você está experimentando algo nesse sentido, de ansiedade, depressão, tristeza, síndrome do pânico, insônia ou qualquer coisa semelhante, busque ajuda, busque um profissional que possa lhe auxiliar, que possa lhe ajudar. Não carregue esse fardo sozinho. Busque a Deus, primeiramente, óbvio, e busque também profissionais que possam lhe ajudar a vencer essa situação. Você não pode se entregar. Você não deve se render a isso. Você deve buscar a Deus. E aqueles a quem Deus tem capacitado para lhe ajudar a vencer essa situação. No versículo 15 ele diz assim: pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor, Deus meu. Ele está dizendo isso porque nos versículos 13 e 14 ele está dizendo que ele não estava respondendo às acusações ou respondendo às perseguições, se defendendo. Não, ele confiou na justiça de Deus. Ele confiava na justiça do Senhor. Ele não estava buscando convencer as pessoas de que ele estava certo. Versículo 12 diz assim: armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço e qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Ele não perdia tempo discutindo com quem queria o seu mal. Ele não perdia o seu tempo tentando provar que ele estava certo. Não. Sabe o que ele fazia? Ele esperava no Senhor, ele confiava no Senhor, ele recorria ao Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã, diante da sua inquietação, de repente de alguma perseguição que você está sofrendo, de repente de alguma tristeza, seja lá qual for a situação, recorra ao Senhor. Não tente provar que você está certo, não precisa. Se você está certo, continue fazendo o que é certo. Agora, se você entende que está procedendo de forma errada, então é preciso consertar. Inclusive, no versículo 18 ele diz assim: confesso a minha iniquidade,
suporto tristeza por causa do meu pecado. Mais uma vez, aqui a questão da autorresponsabilidade. Ele chama para si a responsabilidade do que ele estava vivendo. Ele sabia que o que ele estava vivendo era fruto das suas próprias escolhas e das suas próprias decisões. Ao contrário do que a gente percebe lá em Gênesis, na síndrome de Adão e Eva. Quando Adão, questionado pelo Senhor se ele havia cometido do fruto que não deveria comer, ele diz: a mulher que tu me deste me deu e eu comi. E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Não seria mais fácil eles assumirem a responsabilidade? Seria mais fácil eles dizerem: não, realmente comemos, pecamos, desobedecemos o Senhor? Mas veja que eles tentam jogar a culpa para o outro. E esse é um problema que muitas pessoas têm, de não assumir a sua responsabilidade, de não assumir o seu papel, de não assumir a sua contribuição naquele problema. Ela simplesmente joga para o outro e diz: não, o problema é de fulano, a culpa é de fulano, isso que está acontecendo é por causa de fulano. Nós demonstramos que estamos amadurecendo e crescendo espiritualmente quando nós aprendemos a reconhecer as nossas falhas, a confessar os nossos pecados e a nos submeter ao tratamento de transformação gerado pelo Senhor. E ele conclui essa oração dizendo: não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação. Então ele reconhece que o socorro vem do Senhor, ele reconhece que o Senhor é cuidadoso, que o Senhor é aquele que nos socorre, ele reconhece que o Senhor é aquele que estende a sua mão sobre nós. Então eu quero dizer para você nessa manhã de quinta-feira, não sei que situação você está vivendo, não sei o que tem gerado aflição no seu coração, mas deixa eu dizer para você, primeiro, busque a Deus. Busque a Deus em oração, coloque diante dele aquilo que tem lhe inquietado. Se é algum pecado, confesse e deixe. Se é alguma outra situação, de repente algum problema financeiro, algum problema conjugal, problema com relacionamento com os filhos, problema no seu local de trabalho, seja lá qual for a situação que esteja lhe inquietando, primeiro coloque diante de Deus. Ele é aquele que pode resolver toda e qualquer situação. Segundo, assuma a sua responsabilidade, reconheça a sua parcela de culpa nisso aí. E terceiro, busque ajuda. Busque ajuda. Buscar ajuda é uma demonstração de coragem, integridade, retidão. Não há nenhum demérito em buscar ajuda. Pelo contrário, isso revela a idoneidade, o caráter e o compromisso. Então, que Deus nos abençoe e que essa palavra fique guardada no seu coração e gere em você paz, alegria, que a sua tristeza ou a sua aflição, a sua dor sejam substituídos pelo bálsamo que vem do Senhor, que cura, restaura e que traz alívio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão em Vida Devocional. Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.